Muito bem, nós estamos iniciando mais uma aula nesta noite, não é? Para direcionarmos-nos àquela série de aulas de exegese que estamos direcionando, né? Para o Ricardo, que está lá na Inglaterra, como também para outros alunos e também para os membros e inscritos aí do nosso canal. Bom, o que nós temos que compreender hoje é que nós vamos estudar sobre as questões pertinentes à genealogia e às gerações dentro do contexto do livro de 1º e 2º Crônicas. Quando nós abrimos o livro de 1º Crônicas, nós já vamos ver já ali no primeiro capítulo uma genealogia e uma apresentação de uma nominata que compõe as gerações de Israel. Por que o livro de Crônicas tem esse propósito ou esta proposta? O que temos que primeiro pensar é que o livro de Crônicas ele pertence a um contexto que dentro da escola exegética considerado histórica deuteronomista. Então ele faz parte da escola histórico-deuteronomista. Ou seja, o cronista, ou historiografia cronista, ela está abordando o desenvolvimento historiográfico do povo de Israel dentro do contexto do povo, no contexto da aliança, Deuteronômio, da lei, Deuteronômio, com já uma perspectiva histórica para o objetivo de subsidiar dados, informações de gerações, de questões de cunho histórico, geográfico, político, social, religioso, para as gerações que estão retornando do exílio e reconstruindo não só o aspecto físico de Jerusalém, como também o aspecto familiar, social, político, religioso. É uma reestruturação, uma restauração em um âmbito geral que está ocorrendo com o Reino do Norte e o Reino do Sul, com Israel. E o que nós temos que pensar também, e aí está muito claro, que 1º e 2º Crônicas, embora a partir da Septuaginta ele é colocado naquele contexto de livros denominados históricos e que vão estar após o Pentateuco, porém, questões cronológicas, no sentido cronológico, ele estaria ou poderia estar dentro do contexto de Esdras, Neemias, porque é nesse período de tempo em que ele é construído. E aí está a proposta de o autor de 1º e 2º Crônicas ser o escriba Esdras. Então, o que nós podemos ter de compreensão, justamente, é que está fornecendo crônicas para aqueles povos que estão retornando, para aquelas pessoas, aqueles remanescentes que estão retornando à terra, informações, dados sobre toda uma construção histórica do povo, porque Israel é muito tendenciado a questões pertinentes à sua formação histórica, à sua formação de genes, de pessoa, de etnia, de língua. E quando nós vamos estudar genealogia e gerações,
o termo hebraico utilizado para gerações é toledot, que vem de gerar, que vem de pessoas que formaram gerações, que vem de semente, que vem de descendência. Toledot está relacionado a gerações que estão em declínio, interligadas com semente, descendência. E aí, a proposta dessas gerações no livro de Crônicas é, primeiro, as gerações de formação do clã e da linhagem israelita a partir do primeiro homem criado, Adão. E é ali que começa. Não começa em Abraão, começa em Adão, porque é a partir do primeiro homem criado, antes ainda de Israel ser formado. Sim, antes de Israel ser formado. Depois vai ter uma outra segunda genealogia, dentro ainda do livro de Crônicas, com as gerações a partir de Abraão, para entrar daí na formação Israel. Para depois ter uma terceira dos levitas, ter uma quarta das clãs e da formação das tribos, dentro de cada a estrutura de descendência a partir de cada tribo. E aí depois vamos ter uma sexta geração, listagem de gerações de Toledot, com a proposta agora de apresentar os reis, os monarcas e as suas descendências, para depois entrar nas linhagens ainda de toda uma estrutura que está sendo concebida Israel no aspecto social, religioso e político, fazendo uma dimensão e uma ampliação de uma construção histórica e de uma construção genealógica a partir de uma percepção dentro da esfera de gerar, de geração, de descendência. Então, se você exegeta e vai começar a interpretar a construção histórica dentro do aspecto da proposta da escola histórico-cronista, você tem que pensar primeiro que ela é histórico-deuteronomista, para depois ela ser histórico-cronista. Histórico-cronista porque a crônica em si é uma narrativa histórica onde os dados e os fatos são organizados sequencialmente e sistematicamente, numa ordem ascendente. Numa ordem ascendente. E o que precisa se compreender é justamente que essa construção ascendente está tratando totalmente, completamente da observação de que os fatos constroem essa história e essa história dá o sentido para que aquele povo que agora estava retornando ali do cativeiro, tanto o cativeiro assírio como o cativeiro babilônico, tanto o reino do sul como o reino do norte, para reconstruírem as suas lembranças, seus fatos, suas memórias, suas marcas, suas histórias,
e assim conseguirem conceber uma construção e um entendimento sobre cada aspecto, sobre cada fato, sobre cada relato, dentro do amplo procedimento de fato, de espectros históricos formulados dentro de uma concepção histórica. E é isso que se precisa entender, e é isso que se precisa compreender, é essa percepção que precisa ser analisada e verificada dentro de uma exegese, dentro de um livro histórico como Crônicas, dentro de uma exegese, de uma construção exegética cronista, dentro do contexto de um livro histórico como Crônicas. E o que nós precisamos também entender, e algumas pessoas se pensam assim, para que genealogia? Qual é o sentido de estudar uma genealogia? Ou de aplicar uma genealogia em um estudo, em uma mensagem? O sentido é trazer o arcabouço histórico e o fundamento histórico para construir e fundamentar historicamente a mensagem ou o estudo sobre Israel. Não se pode falar de Israel sem pensar no aspecto histórico, sociopolítico, socioeconômico e sociofamiliar. Só assim é que se concebe, que se exaurir uma exegese a partir do contexto do livro de 1º e 2º Crônicas. O livro de 1º e 2º Crônicas não é complicado, não é complexo, quando você compreende a dimensão do que é a história e do que é cada nome dentro desse contexto histórico. Era isso então que eu tinha para ampliar de ideias nesta aula de hoje sobre exegese do Antigo Testamento, pensando em Toledot, pensando em gerações.